Boa tarde, gente, tudo bem? Hoje estamos aqui no nosso podcast. O grupo é composto por mim, Sofia Ayano, pelo Mauro, pelo Brian, o Pedro e também o Gustavo. Nosso convidado do dia é o professor Jefferson, da ETEC de Cantira, e nosso tema abordado vai ser sobre o papel da publicidade em economias de baixo crescimento. E vamos para a primeira pergunta. Como a publicidade pode ajudar as empresas a manterem-se competitivas num cenário de baixo crescimento econômico? Assim, para ela se manter competitiva, ela precisa ter lucratividade, ela precisa ter venda, ela precisa ser conhecida, E a publicidade, ela vem nesse fator, Porque muitas vezes, até uma boa ideia de negócio, ela talvez fique desconhecida dentro do mercado, do público-alvo. Então, a publicidade ela vem para poder dar esse suporte, para poder fazer com que essa empresa seja conhecida, e que ela consiga atingir talvez públicos que só a própria região local não forneça para ela, aumentar seus índices de venda, e automaticamente elas terem um melhor crescimento no mercado. Sim, certo. Para a nossa próxima pergunta, a publicidade deve focar-se mais em fidelizar clientes ou em atrair novos consumidores durante as crises econômicas? Os dois, Porque o que acontece? Você não tem como só trabalhar com clientes fidelizados e não ter captação de novos clientes. E talvez assim, você também só pensar em capitalizar clientes e não fidelizar, você pode estar entregando, você não tem como medir o serviço que você está entregando. Então, o fidelizar o cliente é você manter a qualidade do serviço que você entrega para a sociedade e, ao mesmo tempo, essa captação de novos clientes é para que você tenha uma ideia, uma maior abrangência, um crescimento corporativo, seja para conseguir novos fornecedores, novos postos de trabalho, novos mercados a serem desconstruídos, encontrados, enfim, atender talvez as demandas de outros públicos. Então você tem que sempre tentar conciliar os dois, então manter aqueles que você já tem e ao mesmo tempo conseguir novos clientes, que a publicidade também vai ajudar. Sim, então você acredita que dentro das crises econômicas que muitas das vezes a empresa pode estar passando, tanto manter um cliente que já é fiel à empresa, quanto ir à procura de novos clientes, são coisas indispensáveis. Isso, porque assim, eu acho que no momento de crise, você conquistar novos clientes é muito mais difícil, Porque o que acontece? O fidelizar é alguém que já conhece o seu trabalho, já conhece o seu serviço, já sabe o que você entrega, Então, se a pessoa, ou se a empresa, enfim, se o seu público-alvo gostar daquilo que você entrega, ele vai responder, A crise econômica vai influenciar no poder aquisitivo que ele vai dispensar para o seu trabalho, para o seu serviço, ou para o seu produto. Quando você tem um novo cliente, ele não te conhece, Então, se ele não te conhece, por que ele vai apostar, vai injetar o dinheiro que ele tem num produto, no serviço que ele tem, talvez ele não conheça, seja duvidoso. Então tem sempre aquela margem de risco. Então você conquistar novos clientes é uma etapa mais difícil, dependendo do produto e serviço que você entregue, do que necessariamente você fidelizar, porque se você mantém seu trabalho com qualidade, você entrega aquilo que é proposto, não precisa nem ser, às vezes ser um mega produto, mas se você entrega aquilo que é proposto, você vai conseguir manter aquele cliente, porque está recebendo aquilo que ele pagou, e automaticamente você faz com que sua empresa seja conhecida no mercado. Sim, acaba até se encaixando da empresa sair um pouco da zona de conforto dela. Sim. Se encaixa bastante. Certo. Como as marcas conseguem transmitir valor aos consumidores, mesmo quando o orçamento publicitário é reduzido? Ela transmite valor quando ela entrega aquilo que ela propõe, ou quando ela se encontra com os valores que os próprios clientes têm. Então, imagina o seguinte, você é uma pessoa, você é alguém vegano, Quando você encontra uma marca que também pratica o veganismo, ou que ela tem uma filosofia de funcionamento dentro do veganismo, vocês podem ter um ponto de encontro, uma conversa entre eles, E esse diálogo entre cliente e empresa, se dá entre os valores de cada um. Quando os valores entre eles se encontram, você tem uma maior conversa, maior passe entre os dois. E é isso que vai fazer o cliente voltar, Porque imagina o seguinte, como é que você vai vender? Você pode ter a melhor carne possível. Como é que você vai vender carne para um público que é vegano? Então, às vezes, você direcionar o seu
para o público-alvo certo, para o segmento certo, dentro do melhor contexto, são etapas, são pontos que você precisa tomar um pouco mais de atenção, até para conquistar um melhor posicionamento no mercado, né, sempre olhando também para a concorrência. Certo. Você acha que muitas das vezes o atendimento pode influenciar muito nisso? Porque vamos supor, uma empresa que está passando por uma crise e ela não tem um orçamento, querendo ou não, a vida daqueles poucos clientes sendo bem tratados, serem correspondidos da forma adequada, acaba também convencendo o cliente, tipo, nossa, eu vou querer voltar nessa loja. Sim, todo mundo gosta de ser atendido. Sim. Né? Então, assim, imagina, assim, principalmente se o seu negócio é um negócio local. Né? Quando a gente tem, por exemplo, um segmento mais a nível multinacional, um segmento maior, você acaba não tendo tanta contato direto com os clientes. Né? Então, por exemplo, teve uma reportagem agora que eles perceberam uma ascensão das pet shops. Né? Então, até fui vinculado pela Globo, né, alguns desses dias, que as pet shops de bairro, elas atingiram o mercado, elas aumentaram o seu perfil de vendas. Por quê? Porque o cliente que vai na pet shop, né, ele não quer só o serviço de banho e tosa, por exemplo. Ele quer, né, ele quer que o serviço seja entregue para o animalzinho dele, para aquele novo membro da família. E esse contato maior, né, com esses agentes locais acaba fidelizando aquele cliente, atingindo mercados em que muitas vezes empresas maiores não conseguem atingir. Isso que você acabou dizendo acaba se encaixando muito no que tem se falado muito atualmente, que é no atendimento humanizado. Sim. Você ter mais empatia no atendimento, porque, querendo ou não, atualmente a inteligência artificial tem dominado muitos setores. Então, acho que, querendo ou não, o público tem buscado algo mais humano, algo mais empático dentro do atendimento dele. Sim, que o maior desafio hoje da inteligência artificial não é a resposta do problema que eu tenho, mas como eu dou essa resposta, né? Então, é você trazer uma resposta de forma humanizada, é você perceber o seguinte, que uma resposta não é só as motivações, não é só responder, solucionar aquilo, mas você também trazer para a questão, né, da conversa, do diálogo, a comunicação, a empatia, né, você perceber como é que você perceber a comunicação, a empatia, né, e esses fatores é que fazem a conversa fluir, porque muitas vezes, né, dependendo se você não tem um atendimento humanizado, você acaba criando, ao invés de uma proximidade, uma distância com aquele cliente, né, e essa distância, né, porque, por exemplo, a gente aceita uma resposta mais direta, uma resposta mais seca, quando ela vem computadorizada, mas nós não aceitamos a mesma resposta se ela vem de um ser humano. Né? Então, o fator aí, porque a gente já tem humor, né? A gente já tem empatia, então, olha, será que gritou comigo? Se a inteligência artificial escrever pra gente em tudo em letras maiúsculas, você vai dar a resposta, você vai admitir aquilo e acabou. Se ela vai lá, se eu escrevo para você, por exemplo, letra maiúscula, gritou comigo, né? Então você tem aí a comunicação né? E a forma com que eu entendo, eu tento entender o que o outro, a mensagem que o outro está passando para a gente. Professor, eu uma pergunta. Como pequenas e médias grandes empresas devem agir quando tiver uma crise com a publicidade? Em questão de publicidade, eu tenho que perceber o seguinte, até onde eu posso chegar, né? Se eu sou uma pequena ou média empresa, às vezes os meus recursos são limitados. Então eu preciso perceber até onde eu posso chegar com os recursos que eu tenho e que público eu quero atingir, né? Porque a publicidade é você atingir o público-alvo, né? Você tem que direcionar para o segmento, para o público-alvo, para o determinado cliente, para o usuário, e você tentar não atingir todos eles, mas como é que eu consigo chegar na grande massa com as melhores ferramentas que a gente possui. A minha melhor ferramenta seja um outdoor, então eu coloco um outdoor. Minha melhor ferramenta é só a veiculação na internet, coloco a veiculação na internet. Né? Mas não é só o colocar, o inserir e apresentar, é o medir. Né? Então a gente precisa aprender a colocar, a apostar nessas veiculações e medir se ela está funcionando, porque a partir do momento que eu não meço, eu não consigo ter um feedback se aquilo está funcionando. Eu não consigo ter, a falta desse monitoramento, eu não consigo saber se eu preciso mudar ou não. Certo. Você acha que a economia de baixo crescimento, ela acaba influenciando na publicidade das empresas? E de que forma que ela iria A economia de baixo crescimento? Isso. Influencia, assim, quando você fala em
baixo crescimento em qual sentido que você quer trazer? Baixo crescimento no sentido de que existe, não digo pouca, mas não há muito a movimentação do dinheiro. Então, tipo assim, não há muito a venda e também não há muita compra. Então, quando a gente tem essa percepção da movimentação financeira, você percebe o seguinte: qual o custo dali atribuído no valor agregado? Né? Porque eu posso ter pouca movimentação, mas aquilo que é um pouco movimento, se tem um custo muito alto, um valor muito alto, compensa. Né? Se eu tenho um valor mais baixo e eu preciso de movimentação, então para a gente atingir, acertar os balancetes, você precisa ter uma alta taxa de liquidez. Então ela tem que pensar o seguinte: quais são os valores que eu estou trabalhando, e eu preciso trabalhar também com o mínimo, né? Porque a gente precisa de algumas métricas mínimas para poder saber quando que se eu atingir ou não, se aquilo está funcionando. Né? E uma empresa, às vezes, que possui uma baixa circulação econômica, uma baixa movimentação financeira, talvez ela precise, né, não só, né, atribuir o valor unitário de cada situação, mas talvez diversificar um pouco mais, porque também você diversificar, você acaba trazendo outros clientes, outras demandas, outros olhares que podem beneficiar o seu comércio, a sua organização. Certo, foi uma pergunta. Como a publicidade digital ela pode ser uma vantagem para empresas que trabalham mais no tradicional? Ela pode ser uma vantagem em relação sempre ao público-alvo, né? A gente sempre fala, né? Porque imagina o seguinte: se meu público-alvo for um público jovem, um público adulto, que tem contato direto com a internet, que tem uma faixa, um bom trânsito digital, funciona. Se o meu público-alvo for, por exemplo, um perfil de idade mais avançado, ou alguém que não tem tanto contato digital, você acaba limitando esse público. Então a gente precisa, assim, o digital é necessário, ele é um ótimo recurso, ele atinge locais em que a gente muitas vezes nem espera, mas a gente precisa entender quem nós queremos trazer, né, e quem vai nos acessar. Né? Porque imagina o seguinte, né, se meu público-alvo, por exemplo, for moradores, né, do semiárido brasileiro, em que eu não tenho uma digitalização tão forte, eu não vou atingir esse público. Né? Se eu quero vender água no deserto, eu não vou atingir. Então eu preciso perceber o seguinte: olha, o público que eu quero, né, o que eu quero acessar, o que eu quero vender, ou o que me consome, eles têm bom acesso digital? Tem, então é um ótimo veículo. Aí a partir do momento que você escolhe o veículo, você vai falar o seguinte: olha, por qual plataforma, qual horário, né, que eu vou veicular isso aí, qual que é a melhor forma de chamar a atenção? Então aí você cria as ferramentas de marketing, as ferramentas de publicidade, né, as ferramentas de design, para você chamar a atenção desse público-alvo, manter dentro do seu produto e ao mesmo tempo de manter o seu produto consumível, né, seja o seu produto ou serviço. Certo. Então, querendo ou não, a forma que você vai escolher não o seu caminho, mas sim a forma que você vai divulgar ou levar até o seu público aquilo que você tem a oferecer, é muito você casando aquilo que você tem a oferecer e de que forma que o seu público ele recebe aquilo que ele consome. Exatamente. A gente percebeu o seguinte, que não é só planejar, né? A gente planejou, colocamos em ação, monitorar. Né, porque aquilo também pode não funcionar. Às vezes, né, aquele plano de marketing que você idealizou, que você colocou no seu público-alvo não serviu. Tiramos isso, por exemplo, por políticos. Ele cria um plano de marketing em relação ao público que ele quer atingir. Só que tem sempre uma faixa em que ele não atinge. Então, quando tem os estrategistas dentro da área política, o que eles vão fazer? Vão tentar captar, não é aquele que já está com voto garantido, que eu vou votar no fulano X ou Y, mas é aquele que está indeciso, né? Aquele que que o candidato não ganhou e vai ter que migrar para outro candidato. Então, é atingir públicos em que muitas vezes a nossa presença não é tão confortável. Ou se a nossa presença for confortável, lembrar que nós temos concorrência, a presença dos outros também são confortáveis. Então, como é que a minha presença se destaca em relação à presença dos outros? Né? Então, observando esses pontos para criar a melhor estratégia e obter os melhores resultados possíveis dentro daquele contexto. Certo. Quais são as maiores dificuldades que as agências de publicidade enfrentam em períodos de estagnação econômica? Na estagnação econômica, a gente acaba tendo uma restrição a nível financeiro. Então você tem assim, nós temos contas a pagar, né?
E muitas vezes, dependendo do ramo, dependendo do poder aquisitivo da empresa, né, esses gastos ainda são observados como, não como supérfluos, mas assim, a gente pode deixá-los para lá. Né, então a gente pode deixar eles, né, a par, porque talvez eu precise manter só o que eu tenho agora para garantir que eu pague as contas em nível de mão de obra, a nível de fornecedor, a nível de produto, né? Então você acaba optando, né, por deixar esse material para segundo plano. É a melhor estratégia? Não que seja melhor ou a pior, mas a gente precisa, por isso que é importante sempre uma comunicação financeira da empresa para verificar a viabilidade, né? Porque até o próprio processo de marketing, ele tem um custo, né? Até o próprio processo publicitário, ele tem um custo. Então, dependendo, talvez não deixar, né, de fazer algum acordo publicitário, alguma ação publicitária, mas talvez você minimizar, né, esse impacto publicitário, né, centralizar um pouco mais esse informe publicitário para que você continue avançando, né, mas que você não fique estagnado. Então, às vezes, é como se, imagina o seguinte, eu não preciso parar de andar, né? Às vezes eu estou correndo, né? Ao invés de correr, num determinado momento eu posso parar, continuar andando, né? Que vai me manter sempre para frente, mas não na velocidade que eu gostaria, mas mantendo sempre para frente. Para conseguir acompanhar essa Para conseguir velocidade. acompanhar, né? Porque às vezes se eu correr eu não vejo o buraco que está na frente. E se eu corro, não olho o buraco, caio. Se eu caio, talvez não consiga voltar ou não consiga avançar nem andando. Vou fazer uma pergunta para encerrar o vídeo. O que o senhor está achando, mais a sua opinião, sobre a sustentabilidade que está agregando, né, a marcas? Esse momento, né, da sustentabilidade, a gente tem que pensar o seguinte: até 20 anos atrás nós não pensávamos, né? Então a gente tem respostas até hoje a nível de rios, a nível de mata, a nível de ocupação, né, a nível de poluição atmosférica. Então ser sustentável faz parte do crescimento empresarial, né? Então não é que a empresa, olha, eu achei bonito, vou ser sustentável a partir do... Não, foi imposto uma determinada regra social, foi imposto uma determinada regra estatal e as empresas têm que cumprir, né? E a partir do momento em que eu, né, tenho que cumprir, eu preciso fazer com que o meu cliente entenda que aquilo também é bom, né? Porque a gente tem que lembrar que no caráter sustentável a gente vai ter o eixo econômico, o eixo social e o eixo ambiental. Então, quando a gente pensa assim dentro da área sustentável, sempre vem o caráter ecológico, mas a gente tem um nível social, né? A gente tem um nível econômico. Então, para que o mecanismo sustentável funcione, a gente precisa fazer com que esses três eixos também funcionem, porque a ideia primordial da sustentabilidade é fazer com que as próximas gerações consigam, né, vivenciar, consigam participar ou ter acesso aos recursos naturais que nós temos hoje, né? Então isso, né, a preservação faz parte disso, né? E a preservação faz parte, né, as questões sociais no nível de amenização da pobreza, né, de acesso à saúde, então de infraestrutura viária, tudo isso faz parte do contexto sustentável, né? Então a gente vai ter processo de urbanização, áreas verdes, conforto térmico, né? Então a gente ser sustentável é a gente ter não só um comportamento mais, vamos colocar assim, um comportamento mais socialmente aceito, um comportamento mais consciente em relação ao ambiente que nós vivemos, mas a gente perceber que, mesmo sendo únicos, a nossa participação também tem influência, né? A nossa participação tem influência, as nossas ações têm influência, né? Então você vê que agora a gente está no momento de queimadas, um cigarro que você joga para fora, por exemplo, do carro, pode pegar fogo com a lata inteira, você pode acabar com diversas espécies, né? Às vezes, né, uma praça que você retire, né, que você coloca em um ambiente urbanizado, vai ser um ponto focal ali de 40 graus Celsius do dia, que pode estar afetando o morador de rua, pode estar afetando, né, às vezes os animais que estão ali presentes, ou pode estar influenciando no gasto energético muito maior, em questão de ar-condicionado, em questão de manter o mínimo ali que precisa ali de conforto, né? Então a gente percebeu o seguinte, que tudo que nós fazemos tem consequências, né? Então qualquer ação que nós façamos tem consequências, e que nesse momento que a gente tem que tomar decisões, sejam decisões conscientes, decisões em que a gente tem um pensamento, não só um pensamento egocêntrico, mas um pensamento conjunto, um pensamento social, um pensamento mais humanitário,
para que todos nós consigamos, né, vivenciar, que a gente consiga usufruir, né, de forma conjunta, né, com os outros seres, aquilo que não tem diferença. Voltando rapidamente na pergunta anterior, só lembrando que é a forma que a economia de baixo crescimento acaba influenciando na publicidade de outras empresas. Na sua visão, de forma genérica até, vendo algumas empresas, qual seria, na sua opinião, uma estratégia econômica para uma empresa que está passando às vezes por uma crise? Por uma crise, né, você percebe o seguinte, toda crise ela traz um problema. Que ponto positivo eu posso tirar desse problema? Ou, né, esse problema eu consigo sanar, mitigar, eu consigo amenizar esse problema de alguma forma com o que eu tenho hoje, né? Porque as crises, a gente tem que lembrar que crise ela sempre vem aliada à oportunidade, ela pode ser crise para um, oportunidade para outro. Né? Então a gente teve a crise do Covid-19, mas foi uma grande oportunidade, por exemplo, para os fabricantes de vacina. Sim. Né? Foi uma grande oportunidade que nós tivemos para os serviços de delivery. Né? A gente teve a oportunidade para o supermercado. Né? Então as crises, as pessoas se enxergaram assim como problemas a nível de não atingir a empresa, mas a partir do momento que a gente tem crise, a gente precisa estar preparado também para esses eventos e às vezes saindo da nossa zona de conforto. Né? Então você percebeu o seguinte, que eu não preciso, imagina que a crise seja um dia frio e você está sem blusa. Será que outra vestimenta não serve para colocar no mesmo lugar? Né? Será que se eu vou usar uma manta? Será que... a gente percebeu o seguinte, dentro daquilo que nós oferecemos como empresa, que nós oferecemos como organização, é você estar preparado, né, para os problemas. E disso que nasce o planejamento, é isso que vem um bom planejamento. Então, por exemplo, se você tem a construção de um prédio, né, o engenheiro ali presente, ele já tem que supor que em algum momento do ano vai ter chuva e você não vai conseguir avançar com aquela obra. Então eu preciso, por exemplo, calcular, né, dentro do tempo de obra, uma margem de trabalho, porque eu sei que isso pode acontecer, né, os incidentes podem acontecer. Só que a gente, quanto melhor, quanto mais antecipado a gente prevê esse tipo de situação e a gente cria soluções para isso, melhor nós estaremos preparados em qualquer momento de crise. Né? Então, estar preparado, a gente não pode se preparar para tudo, mas dentro daquilo que é possível, encarando diversas realidades. Também da visão que a empresa tem. Até no que você falou em relação ao exemplo da obra, a empresa, por exemplo, pode muito bem tirar a crise como oportunidade de criar um diferencial para ela. Isso, por isso que tem, por exemplo, hoje em dia, os serviços de inovação. Né? O serviço de inovação, porque qual que é a diferença que a gente tem na inovação e um desenvolvimento de produto? Porque na inovação, a gente tem uma resposta financeira daquilo que a gente produz. Quando a gente tem, por exemplo, o desenvolvimento de produto, você só cria. Né? Se aquilo vai ser consumido ou não, se vai ser rentável ou não, é uma outra situação. Quando a gente pensa em inovação, a gente pode estar pensando em inovação a nível de enfrentar crises e ter respostas financeiras junto com ela para poder manter a saúde financeira da empresa. Certo. Nós encerramos aqui o nosso primeiro quadro. Quero agradecer você por ter ficado aqui com a gente. Agradecer vocês que acompanharam a gente até aqui. E vocês ficam com o nosso próximo quadro. Então, boa tarde, tudo bem? Agora eu e o Pedrão faremos perguntas para o professor para concluir nosso podcast, a segunda parte agora. E eu vou começar com a minha pergunta, que basicamente é: a publicidade pode influenciar a confiança do consumidor? Sim, tem que pensar que a publicidade ela vai induzir o consumidor à compra, né, ou à rejeição também daquele produto. Então a publicidade é uma forma de interação, né, de você relacionar o produto com o seu público-alvo. Né? Então ela vai ter tanto um aspecto positivo, quando bem trabalhada, quanto negativo. Então, se a gente pensar, imagine o seguinte: se você faz uma publicidade, por exemplo, em questão política, né, contando mentiras, contando informações falsas, parte da sociedade vai acreditar naquilo como verdade absoluta. Então ela pode sim ter influência. Né? Certo. É mais importante para a marca comunicar descontos e promoções ou reforçar o valor da marca durante tempos difíceis? Em tempos difíceis é desconto e promoção. Isso, porque em tempos difíceis as pessoas, principalmente se a gente pensa, a gente já falou, né, de grande massa,
eles estão interessados principalmente em preço, né? Até porque em tempos difíceis, ainda mais em aspectos financeiros, qualquer valor poupado é um valor de interesse, né? Então qualquer valor que eu consiga ser poupado vai ser um valor de interesse, um valor que pode ser trabalhado em outra demanda daquele domicílio, daquelas pessoas. Então isso se torna muito mais atrativo do que necessariamente só a fidelização da marca ou só, né, a gente consagrar alguma marca, porque dependendo da situação, a marca não se torna o objeto de interesse principal daquelas pessoas. Acaba não atraindo outras pessoas, né? Não atrai, né? Então assim, porque as pessoas estão com... depende da demanda, depende do que ela quer, né? A fidelização da marca muitas vezes não está relacionada com o preço. Em que medida os consumidores mudam a forma como percebem a publicidade, tipo, em períodos de incerteza? Depende da situação em que cada um deles está. Então, imagina o seguinte: se você tem, por exemplo, se você tem uma determinada renda, você vai consumir determinados produtos. A partir do momento que a sua renda cai, você é obrigado, se sente obrigado a fazer o quê? A utilizar, fazer uso, né, de outros produtos que, né, naquele momento você não fazia uso. Então você vai ter que comprar itens que são mais baratos, ou itens de fornecedores que vocês não conheciam, né, marcas que são, né, um pouco mais acessíveis. Então isso também é um fator que acaba sendo ponderado pelas empresas. A marca, né, ela precisa estar atenta em relação, né, foi o que a gente falou no primeiro vídeo, quem eu quero atingir, né, e dependendo de quem eu quero atingir, eu também perceber o seguinte: qual tipo de crise, né, que aquele meu grupo, que aquele meu público-alvo está passando. Né? Porque a gente está falando sempre, às vezes, do aspecto financeiro, mas talvez a crise que aquele grupo esteja enfrentando não seja uma crise financeira, pode ser uma crise política, né? Pode ser uma crise em questão de relacionamento organizacional, pode ser uma crise em relação à escassez de determinados produtos. Então, é isso que a incerteza econômica traz, né? No caso, Sim, acaba que a pessoa vai buscar outra coisa, mas é aquilo que ela vai ligar. Assim, a incerteza econômica vai ser, né, você não saber, né, o resultado daquilo. Então, porque quando a gente tem uma certeza econômica, quando você faz um investimento, esse determinado investimento vai te dar um lucro e você muitas vezes até sabe qual lucro que você vai ter. Nessa incerteza, você pode encarar um investimento, né, você pode investir em determinado item e não ter lucro, né, e acabar tendo prejuízo. Como os dados de análise de comportamento do consumidor podem melhorar a eficiência da publicidade durante a recessão? Porque você personaliza, né? Então, você conhecer o seu cliente, você vai ofertar para ele aquilo que ele quer. Né? Então, assim, aí vem as estratégias de marketing, né? Porque você vai perceber o seguinte: olha, não adianta oferecer, né? Vou dar um exemplo, mas não adianta a gente oferecer um quadro, né, pintado para alguém que não consegue enxergar. Né? Então a gente precisa adequar, né, a entrega, a demanda ao meu, né, aquele consumidor potencial para que ele consiga fazer uso e ele consiga se sentir, né, satisfeito com aquilo que está sendo entregue. Para que ele possa ter uma certeza, né? Que exemplos de marcas que conseguiram destacar-se e até crescer durante uma crise econômica, graças à publicidade? Em questão da publicidade, a gente pode pensar principalmente na parte da indústria alimentícia. Então, marcas de alimentos, elas conseguiram crescer dentro, se a gente pensar no período da pandemia, né, serviços de delivery ou serviços de aplicativos que trabalham com delivery, né, aplicativos envolvendo viagens, né, no período não pandêmico. Né, então, são situações em que a publicidade ajudou. Né, então, você percebe que isso não era só a oferta de uma, né, porque imagina o seguinte: você tem, vamos pegar o exemplo dos perfis de viagem, você tem uma passagem cara, né, mas a partir do momento que você, né, oferece o mesmo recurso, uma mesma qualidade de atendimento, mas por um preço mais acessível, qualquer item poupado é item de interesse, é item de observação frente àquele que está gastando, certo? Então, isso acontece com muitas marcas, né? Muitas empresas, por exemplo. Tem algum exemplo mais específico para falar? De empresas, assim, a gente pode, se nós analisarmos, até a própria Uber, né? Então, se a gente avaliar, o que a Uber fez? Além dos serviços que ela tinha,
em questão de transporte de passageiros, agora ela transporta encomendas, agora você vai ter fora dos estados, você tem transporte de moto, você tem transporte, você tem mercado pela Uber, né? Então você tem algumas conveniências que antes não tinham, mas que após o período pandêmico, por exemplo, você passou a ter e que ela conseguiu crescer, né, frente ao público-alvo dela e para a sociedade. Certo. Agora o Pedrão ele vai complementar, ele vai falar algumas dessas perguntas. Em períodos de baixo crescimento, como as empresas podem equilibrar a necessidade de vender produtos com a construção da marca da empresa? Ela precisa principalmente pensar aonde ela está inserida, né? Porque assim, em questão de baixo crescimento, ela vai ter pouco investimento para aquilo. Então talvez o alcance dela seja um pouco mais limitado. E ter um alcance mais limitado implica que ela seja muito bem conhecida, por exemplo, aonde ela está. Então você tem, eu tenho um mercado que ele não está indo muito bem, mas esse mercado, será que ele precisa ser conhecido, né, por todo o município? Será que ele tem que ter um mega alcance? Às vezes não. Às vezes, dependendo do perfil que ele tem, ou do que ele está se projetando, ou do investimento, ele pode fazer uma boa veiculação no próprio bairro, né, a baixo custo, atingir as metas que ele precisa e fazer-se por conhecido no bairro. Porque aí você acaba tendo um crescimento, como se fosse um crescimento bacteriano. Você começa ali dentro de um determinado núcleo para você ter processos de expansão. Tem outra. A publicidade, ela pode ajudar a criar a sensação de otimismo e esperança entre os consumidores num período de baixo crescimento? Pode, né? Se a gente avaliar a publicidade, se você pensar, por exemplo, em campanhas publicitárias a nível de município, né, você vai ter a prefeitura fazendo isso. Né? No momento em que você tem crise, você tem baixa, né, baixa aprovação, né, da sociedade, você faz uma campanha que você mostra que você está agindo, que você está entregando, que você está fazendo, porque aquelas pessoas que estão descontentes ou que estão desesperançadas em relação àquilo, elas vão olhar de uma outra forma. Né? Então você percebe que, olha, está trabalhando, eu posso não estar enxergando, mas está trabalhando por mim. E nem sempre é uma realidade, mas assim, a campanha publicitária ela tem esse impacto. A gente quer uma sensação de conectar com a sensação de otimismo. De otimismo. E isso faz parte, né? Porque imagina o seguinte, a gente não, né, quantos outros veículos a gente tem para nos deixarmos mal, né? A gente está enfrentando hoje uma sociedade que está doente. Então ter meios, né, veículos que propaguem situações boas ou sensações boas acaba sendo, né, até saudável a nível social. Trazer um conforto, né, para o consumidor também. Consumidor. Continuando. Qual o papel das redes sociais, influenciadores em campanhas publicitárias durante recessões ou período de estagnação? Lembremos que eles são formadores de opinião, né? Então a gente não está aqui para acreditar se eles estão certos, se estão errados, mas são formadores de opinião, tem pessoas que os seguem, né? E essas pessoas também são seguidas por outras e elas também levam outras, né? Então às vezes uma coisa é alguém no senso comum dar uma opinião errada, né? E claro que dependendo do tipo de opinião você vai pagar por aquilo, mas uma pessoa, né, que é conhecida publicamente, que ela tem uma imagem, ela tem um peso muito maior, né, porque ela acaba atingindo uma frase que ela solta não atinge 10 pessoas, atinge uma massa, né, e aí a partir do momento que mesmo que seja uma mentira, se eu conto uma mentira para a massa e a massa acredita, aquela mentira se torna verdade. Né? Ou acabo também transmitindo valores que não são tão éticos, né? Valores que não são tão participativos, que não são tão inclusivos, a gente acaba ferindo às vezes minorias, então tudo isso tem que ser ponderado, principalmente para quem tem, né, a imagem como uso do seu ganha-pão. Hoje em dia, eles têm mais força que até muitos políticos, né? Sim. Os influenciadores. Mas então é isso, gente. Essa foi a nossa entrevista com o Jefferson. A gente vai parando por aqui. É isso, até o próximo episódio. Vai ter outro próximo, não.